Oi, pessoal. Bem, com o crescente número de casos de influenza que a gente está vendo na cidade de São Paulo, especialmente de influenza A, eu acho que a gente tem que ficar um pouco mais atenta, porque a gente tem visto que muitas crianças até o momento, e isso a gente está no final de abril, não estão vacinadas contra a gripe. Como que eu consigo fazer a diferença entre uma gripe por influenza e um resfriado comum? Muitas vezes é muito difícil diferenciar, especialmente em crianças muito pequenas, porque as queixas de gripe são muito marcantes. Então você tem uma febre muito alta, muito mais alta do que de um resfriado comum, então temperaturas acima de 38,5, 39, 39,5. Uma queda mais importante do estado geral da criança, então ela não parece que está só com resfriado comum, ela parece que está realmente um pouco mais derrubada, sonolenta, cansada e mais chorosa. As crianças maiores, então, têm bastante queixa de dor no corpo e de dor de cabeça. Você tem que ficar dando analgésico de horário mais frequente. E as maiorzinhas também se queixam muito de dor de garganta. E para as menores, o que a gente observa é uma dificuldade para se alimentar, com uma criança mais prostrada, que não quer comer a comidinha, que está aceitando mais aí ou o seio materno ou a fórmula. Então, assim, se o seu filho está mantendo febre alta, está mais prostrado, não está se alimentando tão bem, porém, ele está ativo fora dos momentos da febre, um pouco mais caidinho, mais ativo, e se alimentando, mantendo um quadro de padrão respiratório adequado, então ele não está cansado, não está com uma tosse persistente, está conseguindo fazer xixi, o estado geral dele é regular, dá para observar em casa e eventualmente até fazer um teste de farmácia a partir do 3º dia dos sintomas. Mas se o seu filho tem alguma questão com algum problema de saúde de base, ou seja, é uma criança que tem uma cardiopatia congênita, operada ou não operada, uma asma mais grave ou uma doença pulmonar, tem que ficar mais atentos e atentas, porque é um risco maior para complicações secundárias à influenza. Existe medicação, que é o oseltamivir, que é um antiviral, que é próprio para quadros de gripe, influenza, mas ele tem que ter indicação e momento certo para entrar. Isso deve ser discutido com o médico pediatra da criança, com o cardiologista da criança, ou com o médico que está vendo ali no pronto-socorro, de acordo com o tempo de sintomas e com a gravidade do caso, ou com a doença de base, assim a necessidade de entrar com um antiviral. O influenza, assim como o vírus sincicial respiratório, o famoso VSR, são vírus que deixam a criança um pouco mais suscetível a complicações de doenças bacterianas, como, por exemplo, pneumonia e otite. Então a gente tem que ter muito cuidado, de fato. Então, de forma geral, acho que vale a gente ficar um pouco mais atento a esses sintomas de maior e menor gravidade. Vale atualizar, assim que é possível, a carteira de vacinação de todos. A vacina da gripe ela é liberada acima de 6 meses. O sistema público já está vacinando as crianças de 6 meses a 5 anos e 11 meses. E se seu filho tem acima de 6 anos, tendo ou não tendo uma doença de base, é recomendável que ele seja vacinado. A vacina da gripe é uma vacina que não tem um custo tão elevado, mas que se ele tem acima de 6 anos e alguma doença que justifique uma gravidade maior, como por exemplo a pneumopatia, uma asma, uma cardiopatia, ele ainda assim pode receber a vacina no SUS. Para os bebês menores de 6 meses, a gente recomenda que a rede de apoio em torno da criança se vacine para tentar proteger esse bebê e que seja mantido o aleitamento materno sempre que possível, né?